de João, Evangelho de João, no capítulo 5, leremos apenas o versículo 25. Evangelho de João, capítulo 5, apenas o versículo 25. Glórias a Deus. João 5, versículo 25. Aleluia. Você que achou, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Santo é o Senhor. Glórias ao nosso Deus. Podemos ler? Tem alguém ainda procurando? Amém. Eu aguardo mais 2 segundos. 1, 2. Pronto. Já aguardei 2 segundos. Amém. Glórias a Deus. Todos estão com Bíblia? Quem não tem Bíblia aí, fala: eu não tenho Bíblia. Tem alguém que não está com Bíblia? Não. Qual o nome dessa moça aí? De camiseta branca, não a outra. Qual é o seu nome, querida? Leila, você tem Bíblia? Tem? É a que está com ela? Você não tem Bíblia? Fala, Leila, fala comigo. Não tem, irmã Vera, pega uma Bíblia lá. Não, essa não, eu quero uma no plástico. Está lá em cima na minha prateleira, lá em cima lá. Dá uma Bíblia para Leila de presente. Amém, Leila? É o maior tesouro que você já vai receber na sua vida. Amém? Glórias a Deus. Mas não vamos esperar a Leila, porque ela já está ali lendo com as nossas irmãs. Versículo 25 diz: em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Você que ficou me enrolando dizendo: eu estou lendo sim, mas eu não ouvi a sua voz, agora você vai fazer ouvir a sua voz, tá bom? No tempo 3, todos juntos. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Há somente este versículo. Feche os seus olhos. Senhor, aí está a tua palavra, que sabemos que é poderosa para mudar a nossa vida, mudar a nossa sorte. Então muda sortes nessa noite, Senhor. Esse é o nosso clamor. Muda pensamentos, para que nós possamos ver a tua glória resplandecente em nossas vidas. Amém e amém. Você pode aí se sentar. Glórias a Deus. Aleluia. Os mortos ouvirão a sua voz. Ou os mortos ouviram, né? Está no tempo passado. Os mortos ouviram a sua voz. Irmãos, imaginem uma cena. Um grande evangelista, no auge do seu ministério, tendo pregado a uma grande, muito grande multidão. Tão grande que não dá para contar. 1, 2, 3, tem que se fazer uma estimativa. Imagine que nessa estimativa, essa grande multidão chegasse a 200.000 pessoas. Então esse evangelista, acostumado a ver essa soma de pessoas em sua frente, de uma maneira muito comum para ele, já pregou a grandes multidões. Imagine que esse grande evangelista tenha também experimentado
a alegria de ver quantas pessoas mudaram de estilo de vida. Houve um antes e depois, em estilo de vida, em qualidade de vida, em forma de vida. Do antes, sem conhecer a Cristo, e o depois, depois de tê-lo encontrado. O texto que nós lemos diz que o Senhor havia predito que haveria um tempo em que os mortos ouviriam a sua voz e de novo viveriam. Você encontra isso relatado também de uma maneira que aconteceu de uma maneira verídica. Quando Jesus, do lado de fora de um sepulcro, grita para seu amigo Lázaro e diz: Lázaro, vem para fora, vem para cá, sai daí, vem para fora. O texto sagrado diz que Lázaro obedeceu a sua voz e ele veio para fora. Quando nós ouvimos que Deus nos afirma que aqueles que ouvirem a voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo saltarão da morte para a vida, nós sabemos que isso é verdade porque conosco foi assim. Conosco foi assim. Talvez alguns de vocês tenham nascido no Evangelho. Outros dirão: eu não nasci no Evangelho. Eu vim depois de adulto, ou eu vim criança, ou eu vim adolescente. Mas eu vim para o Evangelho. Muitos nasceram na igreja, mas também são carentes de ouvir a voz de Cristo, que os chama para fora das suas razões religiosas, porque há muitos que nasceram e cresceram em uma igreja, mas nunca viram nem conheceram ao Senhor. Pessoas que são pessimistas, pessoas que são rancorosas, pessoas cujo temperamento não muda nunca, pessoas que a palavra lhes é pregada durante anos e anos e anos e não há uma mudança de pensamento. São pessoas que ainda não vieram para a luz, não vieram para a vida. São pessoas mortas em si mesmas. Irmãos, o Evangelho é vida. Evangelho é um fluxo muito parecido com o fluxo elétrico que nós conhecemos muito bem, que acende as nossas lâmpadas, que movimenta um ventilador. Fluxo esse que a nossa sociedade é tão dependente. O Evangelho tem essa mesma característica. O Evangelho é um fluxo. Olha que coisa interessante. No início do século passado, um homem chamado Nikola Tesla descobriu que era possível fazer a ligação de dois polos com eletricidade sem necessitar de um fio. Então ele colocou alguns polos elétricos e descobriu que a eletricidade pulava de um polo para outro. E esse foi o momento em que nasceu o pensamento que hoje, por exemplo, nós temos inclusive controle remoto. Nós temos telefone sem fio. Nós temos muitas tecnologias. Podemos nos comunicar agora instantaneamente via computador com um satélite lá no céu. Nós temos a capacidade desenvolvida, a tecnologia que nasceu de uma maneira muito simples, mas que melhorou, que avançou, que nos mostra que podemos transmitir o fluxo de uma energia de um polo para outro. O Evangelho também tem essa característica. O Evangelho tem a característica de um fluxo. Quando o Evangelho nasce, lá
na partição do pão, quando Cristo faz ali a sua ceia memorável, que até hoje é celebrada pelas igrejas, que chamamos de ceia do Senhor, ali nasce uma igreja e nasce também o fluxo, que contagiou aqueles que andavam com o Senhor Jesus, que eram seus discípulos, que se tornaram apóstolos, que pregaram a outros, que também depois pregaram a outros, e o fluxo foi seguindo de pessoa em pessoa, contagiando um, contagiando a outro, foi trazendo vida durante 2 milênios, veio trazendo pessoa a pessoa, de um ponto a outro, o fluxo seguiu. Esse fluxo a Bíblia chama de boas novas ou evangelho. Nós, no Brasil, somos denominados de evangélicos, ou seja, aqueles portadores do evangelho, ou que vivem segundo o evangelho. Logo, dizemos que nós somos hoje os portadores do fluxo. Somos portadores da mensagem. Agora percebam uma coisa: quando esta mensagem chegou em tua vida, você consegue se lembrar de como era a sua vida sem Cristo, sem conhecer ao Senhor? Você consegue se lembrar daqueles momentos em que você não tinha esperança, em que você ficava preocupado com o plano financeiro que o nosso país por tantos passou, e foram muitos? Quem não se lembra de tantos planos que tivemos, planos financeiros, planos do Cruzado Novo, Cruzado Real, URV e tantos outros planos que deixavam as pessoas angustiadas, porque o que deixa a pessoa angustiada é não saber como será amanhã. Quando Fernando Henrique se torna o nosso ministro da Fazenda, e nasce o plano que até hoje é conhecido como Real, muitas pessoas ficaram felizes, muitas pessoas se sentiram mais tranquilas, porque a sensação de segurança é algo que nós nos sentimos bem. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho é muito mais do que uma sensação, irmãos. O Evangelho é algo que nos traz vida, nos traz da morte, da angústia, da sensação de perda, nos traz da sensação de que nada vai dar certo e nos traz para a vida, nos traz para uma vida vigorosa, viçosa, prazerosa. Uma pessoa que tem Cristo no seu coração, um dos resultados diretos de alguém que aceitou a Jesus é que tem prazer de viver, porque o Espírito de Deus habita nele, e onde o Espírito mora, há vida, e a vida com abundância. Pastor, por que então tenho preocupações? Porque você ainda está nesse mundo. É normal termos preocupações. Pastor, por que então eu tenho que trabalhar tanto para ter coisas, porque eu tenho que lutar tanto para adquirir algumas coisas? Irmãos, isso é natural da nossa vida terrena. Mas infeliz é o crente que está tão olhando para baixo, olhando para essa terra, olhando para os seus planos terrenos, que se esquece de que isso aqui tudo vai acabar, queridos. Mais cedo ou mais tarde, pode durar 20 anos, mas isso vai acabar. O que importa para nós, o que nos traz esperança, o que nos renova o vício, a vontade de viver, a alegria, o gosto de que amanhã o sol vai nascer de novo e você vai se emocionar por vê-lo mais uma vez, é saber que nessa noite, hoje é dia 29 de abril de 2015,
milhares perderão a sua vida hoje. Milhares estão enganados em uma religião vã, maléfica. Muitos são mortos-vivos, que andam como se estivessem vivos, mas estão caminhando para um abismo chamado eternidade sem Deus. O Evangelho produz em você vida, e vida em abundância, vida em quantidade. Quantidade essa de tão imensa que nós chamamos de eternidade. O Senhor produz vida em nós, não apenas para esse plano. A palavra de Deus nos afirma que se nós crermos no Senhor Jesus, não veremos a morte, mas saltaremos da morte para a vida. Como é então que um crente passa dessa para a eternidade? Imagina uma porta, imagina a porta da igreja. Você está aqui vivo, de repente chegou a sua hora, você atravessa uma porta e você se vê na eternidade. Você não tem o desprazer de ver a morte. Você não tem o desprazer de ver aquilo que acontecerá com aquele que não tem parte com Deus. Você salta da morte para a vida. É uma das promessas de Deus para nós. É aquilo que deve nos dar tranquilidade, esperança. Olha o texto que diz: eu lhes afirmo, está chegando a hora, e já chegou, Jesus dizendo, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Jesus está falando muito mais, muito além do que essa vida temporal que você tem, querido. Há muitas pessoas que têm dificuldade para aceitar o senhorio do Senhor Jesus sobre si, como se esses nossos anos fossem muitos. Se você parar para analisar, vale a pena sacrificar 10, 20, 30, seja lá quantos anos o Senhor ainda lhes conceder. Vale a pena sacrificar esses míseros anos, essa quantidade ridícula de anos que você tanto fica apegado a Ele, para herdar uma coisa que não vai ter fim, para herdar a eternidade. Vale a pena ser santo, vale a pena abrir mão do mundo, vale a pena andar como vivo e não como morto, vale a pena andar como quem sabe para onde vai, não quem está fazendo uma aposta. Há muitos crentes que desviam porque estão no caminho da fé por uma aposta. Tem uma hora que ele cansa, tem uma hora que ele se desanime e fala: isso está pesado demais, eu estou enjoado já de esperar Jesus, estou esperando Jesus já tem 30 anos, e olha que quando eu aceitei a Jesus, olha que falavam que ele ia vir, a minha mãe morreu de velha e Jesus não veio, eu estou cansado, tem 30 anos, e ele ainda não chegou, estou cansado, vou embora. A nossa vida que nos é prometida, irmãos, é uma vida muito, muito além dessa que temos. É uma vida muito além dessa que nós podemos viver hoje. Olha a graça que Deus te dá. Olha os livramentos que o Senhor lhe dá. A gente pega uma condução cheia para ir trabalhar, outra para voltar. Às vezes a gente sabe que no ônibus que nós tivemos teve um assalto e você estava dormindo, nem viu. Não é assim? Às vezes você sabe que uma bala perdida achou todo mundo, mas nunca te acha. O que é isso? Às vezes acontece você se atrasar por alguma coisa e você fica aborrecido porque Jesus não mandou um anjo para te acordar, e ele te manteve dormindo porque você ia pegar uma condução que ia cair do barranco. São livramentos, queridos. Se você diz e é sincero: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, então relaxa. Relaxa. Tem um ditado que eu amo esse ditado, que diz: se a sorte está comigo, para que a pressa? Se a sorte está contra mim, para que a pressa? Aí eu adaptei essa palavra sorte para Jesus. Se Jesus está comigo, para que a pressa? Se Ele está contra mim, para que a pressa?
eu vou viver o dia chamado hoje, comendo o pão de hoje, alegrando-me do dia de hoje, exaltando Ele, porque hoje foi um dia maravilhoso. Hoje eu vi sol, hoje eu vi chuva. Eu que dependo de óculos o dia inteiro e dirijo praticamente o dia inteiro, fiquei num troca-troca de óculos entre óculos de sol e óculos de grau, que eu achei engraçado. Hoje eu vi chuva, hoje eu vi sol, hoje eu vi ficar fresco, vi ficar quente. Foi um dia atípico, foi um dia engraçado, foi um dia gostoso. É a segunda vez que eu venho à igreja hoje e estou feliz por estar aqui pela segunda vez. Foi um dia gostoso, um dia de alguém vivo, é um dia de quem pode andar com os próprios pés, um dia em que eu pude comer um almoço gostoso. Cheguei na igreja, fiz um cafezinho, posso tomar café com açúcar que for, não tem diabetes para me parar. É alegria pura, irmãos. Você tem que aprender a ser feliz com o que Deus te deu hoje. Tem gente que é pessimista. Eu só tenho R$1.000 na caderneta, eu tenho que ter 100 mil, senão eu não vou ser alegre. Eu pago aluguel, eu não consigo ser feliz, pastor, porque eu pago aluguel. Eu queria ter uma casa própria. Não, eu não queria ter uma casa própria. Eu queria ter uma casa para morar no meu bairro e queria ter uma casa lá em São Pedro da Aldeia, bonitona. Aí eu vou ser feliz. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Seja feliz hoje, queridos. O Senhor já brilhou na tua vida. Você já é alguém abençoado. Há vida na tua vida. Glorifique a Deus pelo que Ele te deu hoje. Há centenas de homens e mulheres que ainda estão entre mortos-vivos. A vida dessas pessoas se tornou uma vaga simulação, uma fraude. A vida perdeu propósito e significado. Essas pessoas estão fantasiadas, estão enfastiadas, estão entediadas, não tem mais prazer pela vida. Você conhece alguém assim? Conhece, Franciele? Alguém que está entediado com a vida? Conhece? Conhece, pastor Lenilton? Conhece alguém entediado com a vida? Conhece, Lília? Alguém entediado com a vida? Conhece? Não conhece? Conhece, irmã Vera, alguém entediado? Crente orando para Deus levar logo? Conhece gente assim? Tem um monte. Tem crente que vem para a igreja e fica: vida, azar, tristeza. Jesus, eu vim aqui nessa noite, eu sou o pior dos crentes. Eu sou, Senhor, o estrume do cavalo do bandido. Senhor, o que seria de mim? Jesus, Ele é tão chato que o Senhor deve fazer assim. Quando Ele vê a tua boca parar de fazer assim, Ele tira a mão do ouvido. Ele não te fez assim. Toda oração nesse sentido é uma afronta ao sacrifício na cruz. É uma afronta. Com perdão da palavra não acadêmica e até chula, é cuspir na cruz. Quantos crentes com as suas atitudes vão lá diante da cruz, vê o sangue de Jesus numa poça no chão e faz assim, e vão embora como se fosse coisa nenhuma. Essa é a atitude de um morto-vivo, daquele que diz que tem fé e não tem um testemunho para contar, porque só vive pessimista, não consegue ver com clareza a obra de Deus em sua vida. Você não encontra alguém na Bíblia que tenha tido um encontro com o Senhor, que não tenha mudado a sua história. Você não encontra. Todos aqueles que tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor saltaram da morte para a vida. Todos. Estou falando de Bíblia, mas também estou falando de experiência, de ver pessoas próximas, pessoas que estavam vivendo uma vida ridícula, uma vida perigosa, uma vida de enrascadas, uma vida de acordos mal feitos, de amizades terríveis. Aí Deus entra na sua história
e essas pessoas parece que viram um sol, de tanto que brilham a sua face da alegria da libertação. São pessoas que dá prazer de ver na igreja, pessoas que veem a igreja com um sorriso nos lábios para adorar ao Senhor, para derramar lágrimas. Há muitas pessoas que passam tempos na igreja e ficam legalistas, julgando tudo, pessimistas, chatas, não conseguem mais expressar adoração ao Senhor. O culto está rolando e a pessoa está maquinando o que é que vai fazer depois, não consegue gastar 2 horas sentado e prestando atenção no que Deus está falando para mudar a história da sua vida, porque estão trazendo uma carga muito pesada para os cultos. Aprendei de mim, diz o Senhor, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, o meu ensino é suave. Jesus estava dizendo isso porque os fariseus ficavam dando ensinos pesados que ninguém conseguia fazer. Era uma religião pesada que elitizava alguns e colocava os outros constantemente, irremediavelmente, numa posição inferior. Jesus vem e acaba com tudo isso. Aprendei de mim. Jesus puxou a responsabilidade para ele. Olha para mim, porque o meu fardo é leve, ou seja, vocês não terão mais que carregar os fardos de vocês. Vivam as próprias vidas, vivam calmos, aproveitem do pão de hoje, bebam a água fresca que eu lhes dou hoje, vivam com a saúde que eu lhes dei hoje, respirem o ar de hoje. Se sair sol hoje, glorifiquem porque o sol está bonito. Se não tem, nuvem é bonita também. E aprendei de mim, porque o meu ensino é suave. Eu vim dizer para vocês as boas novas de meu Pai. Eis que chegou a consumação dos séculos. Eis que eu venho para lhes trazer vida, e vida em abundância. Sabe quem vive uma vida de abundância? Quem descobriu que já tem o suficiente. Esse é que tem uma vida em abundância. Você vê pessoas bilionárias se gastando em preocupações, querendo ganhar mais dinheiro. Você vê pessoas um pouquinho inferiores, milionárias, que gastam toda a sua vida preocupados em ganhar mais dinheiro, perdem o sono, não têm alegria, vivem estressadas, vivem de uma maneira viciosa. Enquanto nós encontramos nos lugares mais simples, onde há um crente verdadeiro, que mal sabe falar 2 palavras corretas no português, que moram lá numa rocinha, que dependem todo dia de uma enxada para poder cavar a terra e plantar o seu milho para comer, e são pessoas felizes, porque quem mora dentro do seu coração é o Senhor das suas vidas. Feliz, próspero, abençoado é quem descobriu que hoje teve o suficiente. Isso é vida. Quando nós colocamos as nossas mãos sobre as mãos do Senhor, toda a nossa pequenez, toda a nossa fragilidade é passada para aquele que é maior do que nós. É passada. Você já foi criança um dia. Tenta lembrar aí. Quando você ainda era criança e você dava a mão a alguém maior do que você, e você tinha uma sensação de estar resguardado, uma sensação de proteção, uma sensação de que ninguém poderia te machucar, uma sensação de que tudo estava bem, porque alguém estava te guardando. Assim é quando nós colocamos as nossas mãos sobre as mãos do nosso Cristo. Ele cuida de nós. Amém? Amém? Eu conheci uma senhora, eu estou fechando esse sermão.
Conheci uma senhora que já faleceu há muito tempo. Ela, posso dizer que ela foi uma espécie de discipuladora da minha família quando nós encontramos com Cristo. Ela era uma senhorinha muito simples, sem cultura, e minha mãe era apaixonada por ela, porque ela era tipo uma mãezona da minha mãe. Minha mãe adorava ir na casa dela, e minha mãe se chamava Antônia, e ela falava: ô irmã Antônia, senta aqui mulher, vamos tomar um café. E era uma alegria só. Nunca vimos aquela irmã triste, nunca, e foram anos de convivência. Aquela mulher criou filhos na presença de Deus. Quem lembra daquele pente quente que esquentava no fogo para passar Enê no cabelo? Lembra disso? Chapinha? Lembra da chapinha? Não lembra da chapinha? Tu tá de brincadeira comigo. Ninguém lembra da chapinha? Ninguém lembra. Mas é que naquela época tinha piastra. Não tinha piastra não. Piastra é coisa nova. Era chapinha, era ferro quente. Oi. Hã? Pente quente não era chapinha? Então não inventa moda não. E a chapinha o que era? Hã? Olha o trauma vindo. É o trauma. Já viu aquele que acelera o coração? É. A senhora está lembrando. Aquela irmã, algumas vezes a gente chegava na casa dela e era um cheiro de cabelo quente terrível. Cheiro de cabelo quente com Enê, irmãos. Era um negócio terrível. Às vezes naquele negócio dela fazer a graninha dela ali, o dinheirinho dela, de vez em quando ela queimava o dedinho dela. Ela era baixinha igual a irmã Vera, assim, pequenininha igual a irmã Vera. Querida irmã Rosa, nunca vi aquela mulher resmungando, irmãos. Nunca vi aquela mulher praguejando o dia. Nunca vi, nunca vi. E olha que vida difícil ela tinha. Eu não estou te narrando a vida dela toda. Eu estou dizendo, estou enaltecendo uma parte da vida dela que nos agradava muito. Imagine para nós, novos crentes naquela época, o quanto foi importante ter uma mulher como aquela na nossa vida. A irmã Rosa passou para o Senhor Jesus. Já faz um bom tempo. Mas a semente dela ficou. Hoje ela é honrada numa mensagem como essa. A vida pulsava na casa da irmã Rosa. Até hoje, irmãos, os remanescentes daquela época, quem viveu aquela época, quem conheceu a irmã Rosa, ainda aponta a casa dela e dizem: ali morou uma grande serva do Senhor. Aquela casa era uma casa abençoada, era uma mulher viva, havia alegria de viver, apesar das dificuldades, irmãos. Hoje ninguém queima mais o dedo para fazer cabelo de ninguém, tem a tal da piastra. Hoje você não depende mais disso, o nosso país melhorou. O dinheiro que está faltando lá na Europa está todinho no Brasil. Se você falar assim, eu quero comprar uma casa, bota o documento, daqui a pouco você está com a casa nova. Tem dinheiro no Brasil, os bancos não sabem o que fazer com tanto dinheiro. O Brasil mudou. Naquela época quem tinha uma faculdade era filho de magnata. Hoje em dia todo mundo com a faculdade hoje virou o segundo grau de antigamente. O Brasil mudou. A nossa vida melhorou. Hoje não tem mais fila de feijão. Hoje não tem mais fila disso, daquilo outro. O Brasil melhorou. Mas a nossa alegria não está na prosperidade que perece. A nossa alegria está em um Deus que veio morar dentro de nós. E nós podemos dizer como Paulo: eu sei ter tudo, eu não sei ter nada. Agora, tendo tudo, não tendo nada, eu vou adorar a Deus. Eu vou servir ao Senhor.
Joelho doendo, vai vir adorar o Senhor e pronto, acabou. O joelho bom arrasta ele. Se você tem uma dificuldade na tua vida, se o teu dedo direito está emperrado e não quer dobrar mais, você não consegue mais levantar para o céu, pega a outra mão e faz assim com ele, assim, ó, aponta ele para o céu e fala: você está duro o dedo, mas você vai adorar o Senhor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não há desculpas para não adorarmos ao Senhor, irmãos. Não há desculpas. Se você consegue vir à casa do Senhor, então aproveite esses momentos. Muitos desejariam estar sentados exatamente no teu lugar. Muitos. Quantos desviados você acha que tem dentro das cadeias? Quantos? Você entra hoje no hospital para orar, e já aconteceu isso comigo, e você sempre vai encontrar um desviado. Você entra numa cadeia, você entra numa delegacia, você vai ver um filho de um crente, nascido ou criado na igreja, algemado, apanhando da polícia. Por quê? Porque saíram da presença do Senhor. Mas olha você, qual é a tua desculpa para não rasgar o teu coração na presença do teu Senhor? Qual é a tua desculpa? O legalismo? A canseira que você não para de ter? O aborrecimento de alguém que te afrontou hoje? O que te impede de rasgar o céu adorando ao Senhor? O que é que te impede? Nós estamos numa época em que eu já fiz essa experiência. Eu já peguei um grupo de líderes de uma igreja e pedi que eles escrevessem 10 linhas de agradecimento, de adoração ao Senhor. Irmãos, pasmem vocês, ninguém conseguiu. A geração que hoje vem às igrejas, com algumas exceções, é um grupo de pessoas que vem à igreja para pedir. Se você fala assim: adore ao Senhor por um minuto, espontaneamente as pessoas calarão, não são gratas, não conseguem enxergar a glória de Deus no dia que passaram, não conseguem sentir a alegria de um dia maravilhoso em que mantiveram-se vivas. 10 mil caiu ao seu lado, 10 mil à sua direita, mas não foram atingidos. Não é suficiente. Você está vivo? Fiquei preocupado agora. Tem vivo aí? Amém. Sabe por que você está vivo? E sabe por que essa tua vida é para sempre? Porque o Senhor te alcançou. Porque o Senhor alcançou a tua casa. Há umas canções evangélicas doidas aí, que estão tão tortas, essas canções, que nos forçam a ficar dizendo incessantemente: hoje eu vou ver a minha bênção, hoje eu vou receber a promessa para lá, promessa para cá. É uma tal de promessa, meu irmão. A melhor promessa que você recebeu é a que você está vivendo. Você tem vida e vida em abundância. Essa é a promessa que nos dá. Essa é a promessa que é da minha conta. E o dia de amanhã, pastor, não é da minha conta, é da conta daquele que é o dono do amanhã. Da minha conta é hoje, que ele já me deu. E é hoje que eu estou feliz. É hoje que eu estou tranquilo. É hoje que eu tenho esperança. Você consegue perceber isso? E o dia de amanhã? Basta o seu dia, o seu próprio mal. Se vier, eu vou enfrentar resignado, glorificando, exaltando, levantando para trabalhar, produzindo, e tudo isso vai glorificar ao meu Deus. Se o dia de amanhã não chegar, vai ser melhor ainda, porque eu vou me apresentar diante dele em glória, e eu vou olhá-lo face a face. Mas amanhã, faça chuva ou faça sol, será um dia lindo. Amém? Amém? Se você entende essa palavra e a recebe na sua vida, glorifica o teu Deus e aplauda Ele. Amém? Aplauda Ele. Aleluia. Faça chuva ou faça sol, amanhã será um dia lindo.